que vou compartilhar com vocês hoje pode mexer profundamente com a sua fé e com a forma como você enxerga os acontecimentos no mundo atual. Existem lugares na Terra que carregam uma presença tão densa, tão carregada de significado espiritual, que mesmo quem nunca pisou ali consegue sentir a sua importância. Um desses lugares é o Monte do Templo, em Jerusalém. E bem no centro desse monte sagrado está o Domo da Rocha, um dos pontos mais disputados, reverenciados e misteriosos de toda a história da humanidade. Você já parou para pensar por que esse lugar tão pequeno no mapa é tão poderoso no espírito? Por que ele desperta tantas paixões, orações, guerras e esperanças? O que há de tão especial ali que faz com que judeus, muçulmanos e cristãos de todas as partes do mundo voltem seus olhos e seus corações para aquele pedaço de terra? Quando olhamos para o Domo da Rocha, vemos uma cúpula dourada que brilha sob o sol de Jerusalém como fogo. Ela foi construída no século VII e permanece firme até hoje. Mas o que poucos sabem ou preferem não tocar nesse assunto é o que está debaixo dessa estrutura. Eu sei que muita gente que acompanha o canal tem o sonho de conhecer Israel, e é por isso que a gente vai dar essa oportunidade, uma viagem com tudo pago para Israel, para 2 pessoas. Por apenas R$20, você adquire 3 livros digitais incríveis, que vão fortalecer sua fé e te aproximar de Deus, e ainda participa do sorteio dessa viagem dos sonhos. Você pode acessar o link na descrição, no comentário fixado, ou escanear o QR Code que está aparecendo na tela agora. Aproveite essa chance de conhecer Jerusalém, a Terra Santa, e caminhar por onde Jesus caminhou. A cúpula dourada chama a atenção, mas a rocha que está por baixo dela é o verdadeiro tesouro espiritual e profético. E o silêncio em torno dela não é à toa. Essa rocha, chamada na tradição judaica de Even Hashtia, ou Pedra de Fundação, é considerada por muitos como o ponto central da criação do mundo. Segundo o Talmud, foi ali que Deus começou a formar o universo. Foi ali que Adão teria sido moldado do pó da terra. Foi ali que Caim e Abel ofereceram seus sacrifícios, e onde Abraão, em um dos maiores atos de fé da Bíblia, se dispôs a sacrificar Isaque. Tudo isso num só lugar. E não para por aí. Para os muçulmanos, é exatamente dessa pedra que o profeta Maomé teria ascendido aos céus na famosa noite de Al-Miraj. É como se essa rocha fosse uma ponte entre o céu e a terra, um portal, um lugar onde o invisível toca o visível, onde o eterno se encontra com o tempo. Você consegue sentir o peso espiritual disso? Imagine só, uma rocha, no meio de uma cidade antiga, reunindo histórias que atravessam milênios e que ainda hoje impactam diretamente a sua fé, o seu futuro e o destino das nações. Mas sabe o que mais me chama a atenção? É que essa rocha está ali, exposta, sem adornos, sem ouro. Diferente do domo, que brilha por fora, a pedra está nua, crua, simples, e é justamente ela que guarda os maiores segredos. Como diz a palavra, o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16:7. E o coração espiritual da terra pode estar ali, silencioso, esperando o tempo determinado por Deus. Só que esse silêncio, irmãos, parece estar começando a ser rompido. Nos últimos anos, pesquisadores, arqueólogos e estudiosos vêm sugerindo que há muito mais sob aquela rocha do que podemos imaginar. Túneis ocultos, câmaras esquecidas, marcas entalhadas na pedra, que parecem corresponder exatamente às medidas da Arca da Aliança. E a pergunta que começa a ecoar em muitos corações é: será que estamos diante da maior descoberta arqueológica e espiritual da nossa era? Mas antes que a gente avance nisso, precisamos entender que este local carrega não apenas um significado teológico, mas também um peso profético. Jesus falou que haveria sinais nos céus e na terra, e que as nações ficariam perplexas. Lucas 21, 25, 28. E, irmãos, não é justamente isso o que está acontecendo? O Monte do Templo não é apenas o ponto mais sagrado do judaísmo. Ele é também o centro de um conflito espiritual que tem repercussão mundial. O que está acontecendo ali não é apenas político, é profético.
O silêncio das pedras está prestes a ser quebrado. E quando for, o mundo nunca mais será o mesmo. Agora eu te pergunto, será que tudo isso é coincidência? Ou será que estamos vendo, diante dos nossos olhos, o cumprimento de algo que foi escrito há milhares de anos? Isaías já dizia, porque eis que as trevas cobrirão a terra e a escuridão os povos. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Isaías 62. A verdade é que cada descoberta, cada escavação, cada nova suspeita em torno do domo da rocha é como uma trombeta espiritual, anunciando que algo está por vir. E precisamos estar atentos. Precisamos estar com os olhos espirituais abertos, porque o inimigo quer que esse mistério continue escondido. Mas Deus, no tempo dele, revelará aquilo que for necessário para o cumprimento do seu plano eterno. Talvez você nunca vá pisar fisicamente em Jerusalém, mas você pode se posicionar espiritualmente como quem entende os tempos em que vivemos. O que está por vir é maior do que qualquer escavação arqueológica. É o retorno do Rei. E a pergunta que fica para nós é: estamos preparados? Se esse tema mexeu com você, continue comigo nos próximos vídeos. Vamos juntos mergulhar nos próximos tópicos desse mistério profético. Deus está despertando corações, e eu creio que o seu é um deles. Irmãos, se o primeiro ponto já nos impressionou com a importância espiritual do Monte do Templo, prepare o seu coração agora, porque o que vamos falar neste momento toca as raízes mais profundas da fé, não apenas de uma religião, mas de toda a humanidade. Nós vamos falar da pedra de fundação, ou como é chamada no hebraico, Even Hashtiah. Essa rocha não é apenas um pedaço de pedra antiga. Para muitos estudiosos e religiosos, ela é o ponto onde o céu e a terra se encontraram pela primeira vez. É como se Deus tivesse colocado ali a sua digital, marcando o centro de tudo o que viria depois. De acordo com o Talmud, em Yoma 54b, foi dessa pedra que Deus começou a criar o mundo. Ela é considerada o eixo da criação, o umbigo da terra, como dizem algumas tradições. Irmãos, isso não é simbolismo barato, isso é revelação profunda. É como se essa rocha fosse a primeira coisa que Deus tocou ao moldar o universo. E quando a Bíblia diz que, no princípio, Deus criou os céus e a terra, Gênesis 1:1, para muitos rabinos e estudiosos, esse princípio teve um endereço. E o endereço é exatamente onde hoje está o domo da rocha. Mas não para por aí. A tradição judaica afirma que foi sobre essa mesma pedra que Adão foi criado. Imagine isso. O primeiro ser humano moldado pelo próprio Deus, formado do pó da terra exatamente sobre esse solo. Mais tarde, seus filhos, Caim e Abel, também ofereceram ali seus sacrifícios. A primeira oferta registrada na Bíblia. Uma aceitação e uma rejeição que simbolizam o conflito entre adoração verdadeira e falsa teria acontecido ali. Agora, segura essa parte com fé. É sobre essa rocha que Abraão, em Gênesis 22, sobe com Isaque, seu filho, para obedecer à ordem de Deus de sacrificá-lo. Esse é um dos momentos mais intensos de toda a Bíblia. Abraão não hesita, mesmo sem entender, porque confiava que Deus proveria. E provou. Um carneiro foi colocado no lugar de Isaque. Mas veja, esse episódio não foi em qualquer lugar, foi no Monte Moriá, que muitos estudiosos identificam como o mesmo lugar onde está hoje o domo da rocha. Ou seja, irmãos, a fé que nos alcança hoje foi firmada com sangue, obediência e aliança naquele exato lugar. Não é à toa que os judeus chamam essa pedra de a mais sagrada do mundo. É como se ela tivesse testemunhado a história da redenção desde o início. Mas sabe o que é ainda mais impressionante? Ela também é sagrada para os muçulmanos. Para eles, essa pedra é o ponto de onde o profeta Maomé ascendeu aos céus na chamada Noite de Al-Miraj. Segundo a tradição islâmica, ele foi levado de Meca até a mesquita mais distante, que muitos interpretam como sendo Al-Aqsa, ao lado do Domo da Rocha, e de lá subiu aos céus sobre um cavalo celestial chamado Burak. Você percebe a profundidade disso? Essa rocha, esse lugar, é considerada por muitos judeus o início da criação e por muitos muçulmanos o ponto de ascensão aos céus.
É como se esse solo tivesse um portal espiritual, um acesso entre o céu e a terra. E a Bíblia confirma essa ideia em vários momentos. Quando Jacó dorme em Betel e vê uma escada que liga o céu à terra, ele diz: "Este lugar é terrível. É a casa de Deus, a porta dos céus." Gênesis 28:17. E muitos acreditam que Betel está relacionado espiritualmente com o Monte do Templo. Ou seja, estamos falando de um local carregado de glória. Mas esse centro de adoração também é o ponto central do maior conflito espiritual da Terra. Judeus veem esse lugar como o espaço reservado para o templo, o lugar onde Deus habitaria entre seu povo. Cristãos sabem que ali está o passado do culto a Deus, mas também o cenário profético de eventos que ainda vão acontecer. E muçulmanos o veneram como o terceiro lugar mais sagrado do Islã. 3 grandes religiões do mundo, 3 visões diferentes, um só lugar. Isso não é coincidência, irmãos. É propósito divino. Agora você entende por que esse lugar é tão vigiado, tão disputado, tão intocável? É como se houvesse ali uma bomba espiritual, pronta a explodir no momento certo da profecia. Mas antes que você fique com medo ou angustiado, lembre-se, nada foge ao controle de Deus. O mesmo Deus que começou tudo nessa pedra é o mesmo que está conduzindo a história para o cumprimento de seus planos eternos. O livro de Isaías nos diz: "A palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei." Isaías 55:11. Se a criação começou ali, é ali também que muitas promessas vão se cumprir. E nós que estamos atentos, que cremos na palavra, já conseguimos discernir os sinais. Portanto, meu irmão e minha irmã, essa rocha não é apenas um símbolo do passado. Ela é um lembrete vivo de que Deus age na história, cumpre suas promessas e está preparando o caminho para o que está por vir. Talvez o mundo veja apenas uma pedra no chão, mas quem tem fé vê ali o centro do propósito eterno de Deus. No próximo tópico, vamos entender como essa fé, essa história e esse local se tornaram um verdadeiro campo de batalha espiritual e político. Vamos descobrir como a disputa pelo Monte do Templo revela uma guerra invisível entre promessas divinas e resistências humanas. Meus irmãos e irmãs, agora que já entendemos a importância espiritual e histórica da pedra de fundação, o coração sagrado do Domo da Rocha, precisamos encarar uma realidade que vai além da fé individual. Porque essa rocha, que para uns representa o começo da criação e para outros o portal para os céus, também se tornou o centro do maior conflito religioso, político e profético do nosso tempo. E é sobre isso que vamos falar agora. O Monte do Templo como campo de batalha entre fé e poder. Pense comigo. Como pode um lugar tão pequeno, com pouco mais de 14 hectares, despertar tanto conflito? Porque essa montanha, localizada no coração da velha Jerusalém, está sempre no noticiário, sempre cercada de soldados, de discussões diplomáticas e de orações fervorosas? A resposta, irmãos, é simples e profunda. Ali não se disputa apenas terra. Disputa-se identidade, herança espiritual e, acima de tudo, promessas divinas. Vamos entender o cenário. O local é conhecido entre os judeus como Monte Moriá, o mesmo onde Abraão levou Isaque. Ali foi construído o primeiro templo por Salomão, por volta do ano 957 a.C. Depois que ele foi destruído, o segundo templo foi reconstruído no século VI a.C. e ampliado por Herodes pouco antes do nascimento de Jesus. Foi nesse templo que Jesus ensinou, expulsou os cambistas e chorou sobre Jerusalém. Mas em 70 d.C., como o próprio Senhor havia profetizado, o templo foi completamente destruído pelos romanos. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Mateus 24:2. A partir daí, começou uma longa história de dor, exílio e saudade para o povo judeu. Sem templo, sem sacrifícios, sem o Santo dos Santos, os judeus passaram a orar voltados para aquele lugar, pedindo pelo dia em que Deus restauraria sua presença visível ali. Já os rabinos, por zelo e reverência, passaram a proibir a subida ao monte do templo, temendo que se pisasse acidentalmente no local exato onde ficava o Santo dos Santos.
Até hoje, muitos judeus ortodoxos evitam subir por esse motivo. Mas, ao mesmo tempo, um número crescente de religiosos, inclusive com apoio político, tem defendido o direito de retornar ao monte, de orar e até de reconstruir o templo. Agora veja como isso cria tensão. Sobre esse mesmo monte está hoje o Domo da Rocha e, ao lado, a mesquita de Al-Aqsa. Para o mundo islâmico, esse lugar é o terceiro mais sagrado do Islã, depois de Meca e Medina. Eles o chamam de Haram al-Sharif, o nobre santuário. Desde o século VII, ele é um símbolo de fé, conquista e identidade islâmica. E qualquer tentativa, real ou imaginária, de alterar o status desse lugar é vista como uma provocação gravíssima. E quem controla esse lugar? A resposta é complicada. Desde a Guerra dos 6 Dias em 1967, quando Israel tomou Jerusalém Oriental, o Monte do Templo ficou sob domínio militar israelense. Porém, por uma decisão política, o controle religioso foi mantido nas mãos do Waqf Islâmico, uma organização sob liderança da Jordânia. É uma espécie de administração dividida. Israel garante a segurança, mas os muçulmanos administram o espaço sagrado. Esse equilíbrio é frágil, irmãos, e qualquer pequena mudança pode acender um barril de pólvora. E é o que tem acontecido. Nos últimos anos, cresceu o número de judeus que sobem ao Monte do Templo. Embora a oração judaica formal ainda seja proibida no local, muitos sobem em silêncio. Oram em silêncio, mas cada passo é vigiado. Cada movimento pode causar reações. Em alguns momentos, até uma simples caminhada de um grupo religioso é vista como provocação. E já levou a confrontos, protestos e até ataques violentos. Isso tudo parece um jogo político, mas na verdade é espiritual. O inimigo conhece o significado daquele lugar. Ele sabe que o Monte do Templo é peça-chave nas profecias sobre os últimos tempos. É ali que, segundo as Escrituras, surgirá o terceiro templo, e é ali que o Anticristo também aparecerá, se assentando no lugar santo para enganar muitos, como Paulo alerta em 2 Tessalonicenses 2:4, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então você percebe? Esse conflito não é só político, é espiritual, é profético. É uma guerra entre promessas. De um lado, o povo judeu que crê na restauração de sua herança, de outro, o mundo islâmico que vê ali um símbolo de sua fé. No meio, o cristianismo, que observa esses movimentos como prenúncio da volta do Senhor. E acima de todos eles, Deus, que escreve a história com perfeição. E sabe o que tudo isso nos ensina? Que estamos vivendo tempos sérios. Tempos em que a palavra de Deus se cumpre diante dos nossos olhos. Jesus disse que Jerusalém seria pisada pelos gentios até que os tempos destes se completem. Lucas 21:24. E hoje, cada passo dado no Monte do Templo parece acelerar esse relógio profético. Mas ao invés de temer, precisamos nos preparar. Precisamos alinhar a nossa vida com Deus, porque Ele está mostrando os sinais. A rocha que já viu a criação, o sacrifício, o templo, a destruição e o silêncio, está prestes a ser testemunha do próximo capítulo da história divina. No próximo tópico, vamos mergulhar nas evidências arqueológicas surpreendentes que sugerem a existência da Arca da Aliança debaixo do Domo da Rocha. Será que o maior mistério bíblico está prestes a ser revelado? Irmãos, se o que falamos até agora já despertou no seu coração a reverência por esse lugar sagrado, prepare-se. O que vamos tratar agora é, sem dúvida, um dos assuntos mais misteriosos, poderosos e proféticos de toda a Bíblia. A possibilidade de que a Arca da Aliança, sim, a própria arca feita por Moisés, segundo as instruções de Deus, esteja debaixo do Domo da Rocha, oculta há milênios sob camadas de pedra, história e silêncio. Esse tema, mais do que curiosidade arqueológica, é um divisor de águas entre fé e ceticismo, entre política e profecia, entre o que o homem teme revelar e o que Deus, talvez, está prestes a mostrar. Você já se perguntou por que ninguém escava debaixo do Monte do Templo? Por que há tanto segredo em torno do que pode haver ali?
Irmãos, estamos falando de um dos locais mais vigiados e restritos do planeta. Desde os anos 1960, escavações diretamente debaixo do Domo da Rocha são terminantemente proibidas. Nem arqueólogos israelenses têm acesso. Por quê? O medo de uma crise internacional é apenas parte da resposta. A outra parte está num mistério espiritual que poucos ousam confrontar. O que de fato repousa sob aquele solo? Durante o século XX, diversos estudiosos e arqueólogos cristãos e judeus investigaram a geologia e a topografia do Monte do Templo. Entre eles, o renomado arquiteto e pesquisador Lynn Rittmeyer, um dos maiores especialistas vivos no Monte do Templo, fez uma descoberta intrigante. Ao estudar as formas esculpidas na superfície da rocha exposta dentro do Domo da Rocha, Rittmeyer identificou um rebaixo retangular com medidas de aproximadamente 2,5 por 1,5 côvados, ou, em termos modernos, cerca de 1,3 por 0,9 metros. Essa medida, meus irmãos, é quase idêntica às dimensões bíblicas da Arca da Aliança. Conforme descrito em Êxodo 25:10, farás também uma arca de madeira de acácia. O seu comprimento será de 2,5 côvados, e a sua largura de 1,5 côvado, e a sua altura de 1,5 côvado. Agora eu pergunto a você, isso pode ser coincidência? Será que aquele entalhe foi feito por acaso? Ou será que ali era o exato lugar onde a Arca da Aliança repousava dentro do Santo dos Santos? Irmãos, se isso for verdade, se aquele entalhe realmente foi feito para abrigar a Arca, então o que está debaixo do Domo da Rocha não é apenas um marco histórico. É o local mais sagrado do planeta. Mais do que a relíquia de um povo, é o trono de Deus na terra. A Arca, segundo a Bíblia, não era apenas uma caixa. Ela era o símbolo da presença de Deus, o lugar onde sua glória se manifestava entre os querubins. Êxodo 25:22. E se a Arca ainda está lá? Alguns dizem que ela foi levada para a Etiópia. Outros afirmam que foi destruída durante as invasões. Mas há uma corrente forte dentro do judaísmo ortodoxo, especialmente representada pelo Instituto do Templo, em Jerusalém, que afirma categoricamente: a Arca nunca saiu de Jerusalém. Eles creem que antes da invasão babilônica, em 586 a.C., os sacerdotes a esconderam em câmaras subterrâneas, preparadas por Salomão desde a construção do primeiro templo. Segundo o Talmude e o historiador judeu Flávio Joséfo, Salomão, inspirado por Deus, sabia que um dia o templo seria destruído. E por isso preparou passagens secretas e esconderijos para proteger os objetos sagrados. Essas câmaras, meus irmãos, podem ser exatamente as que muitos creem estarem sob o Domo da Rocha. Câmaras que ninguém pode acessar, túneis bloqueados, portas vedadas e um silêncio que ecoa mais alto do que qualquer palavra. O mundo pode ignorar, os governos podem proibir, mas os céus conhecem cada centímetro daquele lugar. E se for da vontade de Deus, no tempo certo ele revelará. Mas por que isso ainda não aconteceu? Por que a arca não foi revelada? A resposta pode estar naquilo que Jesus disse em Lucas 21:24. Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos destes se completem. Deus tem um relógio profético, e ele age no tempo certo, não no nosso. A arca, se ainda está ali, não foi esquecida. Ela está guardada, reservada, talvez para o momento em que o terceiro templo for reconstruído. Um evento que, segundo as Escrituras, está diretamente ligado à volta do Messias. Agora pense comigo. Se a arca fosse revelada hoje, o que aconteceria? O mundo pararia. O mapa geopolítico mudaria. A arqueologia teria que se curvar à Bíblia. A fé de milhões seria abalada, para o bem ou para o mal. Judeus veriam a confirmação de sua herança. Cristãos teriam um dos maiores sinais do fim dos tempos, e o mundo islâmico veria essa revelação como uma ameaça direta à sua presença naquele monte. O impacto seria devastador. Por isso, talvez Deus ainda a mantenha oculta, porque o mundo ainda não está pronto. Mas você que crê, você pode se preparar, porque não é apenas sobre uma arca, é sobre o retorno da presença de Deus à terra. É sobre a restauração da aliança. É sobre a preparação da noiva para o retorno do noivo. E se essa rocha,
esse local, esse monte, for realmente o lugar onde a arca repousa, então estamos mais perto do cumprimento de tudo o que foi profetizado do que jamais estivemos. No próximo tópico, vamos mergulhar em um dos momentos mais decisivos da história moderna de Israel, a Guerra dos 6 Dias e a surpreendente decisão de não assumir controle total do Monte do Templo. Um momento que muitos creem ter sido uma oportunidade celestial, desperdiçada. Meus irmãos, se existe um momento na história moderna que fez o céu silenciar e o mundo espiritual prender a respiração, esse momento foi em 1967. Estamos falando da famosa Guerra dos 6 Dias, uma batalha curta, mas com consequências eternas. E hoje quero te levar para dentro desse episódio histórico, onde fé, política e profecia se encontraram num único ponto, o Monte do Templo, um momento em que o povo judeu, pela primeira vez em quase 2000 anos, teve acesso pleno ao seu lugar mais sagrado e tomou uma decisão que até hoje gera debates: não tocar no monte. Muitos veem isso como sabedoria, outros como a maior oportunidade profética perdida da nossa geração. Vamos voltar no tempo por um instante. Era junho de 1967. Israel, um país pequeno e cercado por inimigos, estava prestes a enfrentar uma coalizão de nações árabes muito maiores em número, armas e recursos. O mundo olhava com desconfiança. E para muitos analistas da época, Israel seria destruído. Mas o que aconteceu foi o contrário. Em apenas 6 dias, Israel não só resistiu como venceu, recuperando territórios estratégicos como a Península do Sinai, as colinas de Golã e, o mais importante para nossa conversa, Jerusalém Oriental, onde está o Monte do Templo. No dia 7 de junho, paratropas israelenses invadiram a cidade velha de Jerusalém. Foi um momento de emoção profunda. Soldados jovens com lágrimas nos olhos se ajoelharam diante do Muro das Lamentações. Muitos choraram, outros oraram. Alguns simplesmente encostaram a cabeça no muro em silêncio. Pela primeira vez, em quase 2 milênios, o povo judeu estava de volta ao seu coração espiritual. Não como peregrinos, mas como um povo livre em sua terra. Mas aí, algo surpreendente aconteceu. Depois de tomar controle da cidade e chegar até o Monte do Templo, os soldados israelenses hastearam uma bandeira de Israel sobre o domo da rocha. Uma imagem poderosa, simbólica, que poderia marcar o início de uma nova era. Mas aquela bandeira não ficou ali por muito tempo. O então ministro da Defesa, Moshe Dayan, ordenou que ela fosse retirada imediatamente. Mais ainda, ele decidiu que o controle religioso do Monte do Templo permaneceria com o Waqf Islâmico, sob liderança da Jordânia, mesmo com Israel tendo conquistado o local militarmente. Irmãos, isso foi chocante para muitos. Para o mundo político, foi uma jogada estratégica, uma tentativa de evitar uma guerra religiosa com o mundo islâmico. Para os judeus ortodoxos, foi um alívio, já que muitos ainda acreditam que é proibido pisar no monte sem a purificação ritual adequada. Mas para muitos outros, inclusive líderes religiosos, isso foi visto como uma recusa a um chamado divino, como se Deus tivesse aberto uma porta única e ela tivesse sido fechada pelo próprio povo a quem foi confiada. Imagine só, o povo judeu orou por séculos, clamando pelo retorno a Sião, sonhando com o momento em que poderiam reconstruir o templo, restaurar o culto, trazer de volta a presença de Deus visível no meio do seu povo. E quando o acesso foi conquistado, a decisão foi recuar, deixar o monte nas mãos de outros. Muitos rabinos, estudiosos e até crentes em Jesus acreditam que naquele momento o céu enviou um sinal, uma chance, um convite para que a profecia se cumprisse. Mas o medo, a política e talvez a falta de discernimento espiritual prevaleceram. Mas por que essa decisão foi tão significativa? Porque naquele breve intervalo entre a conquista e a negociação com a Jordânia, o Monte do Templo estava completamente sob domínio de Israel. Nenhuma barreira política ou militar impedia que escavações fossem feitas, que buscas arqueológicas fossem iniciadas, que talvez, só talvez, a Arca da Aliança fosse revelada. Quem sabe,
O Santo dos Santos poderia ter sido reencontrado. O local do templo finalmente identificado com precisão. O terceiro templo iniciado. Mas nada disso aconteceu. Moshe Dayan, segundo muitos biógrafos, não via o monte como um espaço sagrado para os judeus. Para ele, era um local de culto muçulmano, e Israel já tinha o muro. O governo, em geral laico, preferiu manter a paz a correr o risco de incendiar o mundo islâmico com uma mudança no status do local. Para os religiosos, essa decisão foi uma dor no coração. A oportunidade de ouro parecia ter passado, como uma porta aberta que se fechou silenciosamente. E aqui entra uma reflexão profunda para nós. Quantas vezes Deus nos dá uma oportunidade clara, abre uma porta diante de nós, mas por medo, por pressão, por não discernirmos o tempo espiritual, deixamos essa porta se fechar. O livro de Eclesiastes diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. E o tempo do agir de Deus nem sempre se repete. Será que aquela oportunidade foi única? Será que o céu esperava um movimento de fé, de coragem, de obediência radical? Ou será que foi apenas um ensaio, um sinal do que ainda está por vir? Hoje, mais de 50 anos depois, o monte do templo permanece nas mãos do Waqf islâmico, com controle militar de Israel. Nenhuma escavação direta é permitida, nenhuma busca pela arca, nenhum projeto real de reconstrução. Mas o desejo do povo cresce. Os movimentos pró-templo aumentam. Os sinais se intensificam. Aquela decisão de 1967 ainda ecoa nas orações de muitos. Para uns foi prudência, para outros, uma chance perdida. Mas para nós que cremos na soberania de Deus, sabemos, nada foge ao controle do Senhor. Se não era o tempo naquele dia, será no tempo certo. Porque a profecia não falha, como está escrito em Abacuque 2:3. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. No próximo tópico, vamos falar sobre as marcas misteriosas encontradas na pedra de fundação. Sinais entalhados que podem ser a evidência física mais próxima da Arca da Aliança. Prepare-se, porque isso pode mudar tudo o que conhecemos sobre a arqueologia bíblica. Irmãos e irmãs, o que eu vou compartilhar agora pode, literalmente, transformar a forma como você enxerga a Bíblia, a história e os sinais dos últimos tempos. Vamos falar sobre algo concreto, visível, que está ali no centro do Domo da Rocha, diante dos olhos do mundo, mas que pouquíssimos ousam estudar a fundo. As marcas misteriosas esculpidas na pedra de fundação. Marcas que, segundo renomados estudiosos, podem ser o elo perdido entre a história bíblica e a realidade presente. E, quem sabe, a chave para a localização da Arca da Aliança. Nós sabemos, pela fé e pela palavra, que a Arca da Aliança foi o objeto mais sagrado de todo o Antigo Testamento. Ela era o trono de Deus na terra, o símbolo máximo da presença divina entre o seu povo. A Bíblia nos dá detalhes precisos sobre ela, suas medidas, o material, o conteúdo e até a forma como deveria ser transportada. Mas há séculos ela desapareceu. A última vez que a arca é mencionada com clareza é nos dias anteriores à destruição do primeiro templo por Nabucodonosor, em 586 a.C. Depois disso, silêncio, mistério. Muitos teóricos dizem que ela foi levada para a Etiópia. Outros afirmam que foi escondida por profetas ou sacerdotes. Alguns até acreditam que ela foi destruída. Mas existe uma corrente de estudiosos e arqueólogos bíblicos que defendem uma ideia tão ousada quanto fascinante. A arca jamais saiu do monte do templo. Ela está ali até hoje, escondida sob o domo da rocha, exatamente onde sempre esteve. E uma das evidências mais poderosas para essa tese está gravada na própria pedra. Uma depressão retangular, esculpida na superfície da rocha, exposta no centro do domo da rocha. Esse entalhe não é uma rachadura natural, nem um desgaste do tempo. É simétrico, angular e perfeitamente proporcional. O renomado arqueólogo e arquiteto Lynn Rittmeyer, especialista no Monte do Templo, foi um dos primeiros a estudar essa marca detalhadamente. E o que ele descobriu deixou o mundo acadêmico intrigado. Rittmeyer percebeu que aquela depressão tem medidas muito específicas, aproximadamente
2,5 côvados de comprimento por 1,5 côvado de largura, o que, em nossos padrões modernos, equivale a cerca de 1,3 metros por 0,9 metros. Agora, veja o que está escrito em Êxodo 25:10. Farás também uma arca de madeira de acácia. O seu comprimento será de 2,5 côvados, a sua largura de 1,5 côvado e a sua altura de 1,5 côvado. As medidas são praticamente idênticas. Será que isso é coincidência? Ou será que estamos diante de uma marca feita propositalmente para abrigar a própria Arca da Aliança? Irmãos, isso não é só arqueologia. Isso é profecia ganhando forma. É o invisível se tornando visível. É como se Deus estivesse deixando pistas ao longo da história. E agora, no tempo do fim, elas começassem a se revelar, pouco a pouco, para os que têm olhos espirituais abertos. Essa marca na rocha está localizada exatamente no ponto central do domo. E isso tem um peso simbólico gigantesco. Se a arca esteve ali, ou ainda está, isso significa que o próprio domo da rocha foi construído, mesmo por mãos muçulmanas, sobre o lugar mais santo do judaísmo, o Santo dos Santos. E mais, isso validaria completamente a localização dos templos descritos na Bíblia, algo que muitos estudiosos muçulmanos tentam questionar há décadas. Mas por que ninguém investiga mais profundamente essa marca? Por que não escavam ali? Por que não fazem uma simples tomografia de solo que a tecnologia atual já permite? Porque o medo é maior do que a curiosidade. Porque tocar no que está debaixo do domo da rocha significa mexer com 1,8 bilhão de muçulmanos, com governos, com a ONU, com tratados de paz, com séculos de tensão. Significa, em outras palavras, que o mundo espiritual vai estremecer e o mundo natural não está preparado para isso. Mas será que Deus está preparando esse momento? Será que essas marcas são como um sussurro profético dizendo: está perto, o tempo está chegando? Em Lucas 8,17, Jesus disse: porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Irmãos, quando Deus decide revelar algo, não há política, religião ou medo que possa impedir. E aqui entra uma reflexão importante para nós. Se essas marcas realmente indicam o local onde a arca esteve, ou está, o que isso diz sobre o nosso tempo? O que isso diz sobre a urgência espiritual que estamos vivendo? Será que estamos tão perto da vinda do Senhor que o céu já está preparando os últimos sinais? Em Apocalipse 11:19, lemos que abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. E esse versículo tem feito muitos estudiosos ligarem os acontecimentos do final dos tempos ao surgimento novamente da arca, como um marco visível de que o trono de Deus está prestes a ser manifestado outra vez. As marcas na rocha não são só linhas no chão. São um convite à fé, um lembrete de que o que está na Bíblia é real, concreto, palpável. Que o Deus da história ainda está escrevendo os capítulos finais, e Ele quer que estejamos preparados. Se o mundo está prestes a ver novamente a glória de Deus tocando a terra, precisamos estar limpos, prontos, com os olhos no céu e o coração em santidade. Porque quando a Arca da Aliança reaparecer, não será apenas um evento arqueológico. Será um sinal de que o noivo está às portas e que a noiva precisa estar pronta. Irmãos, o que eu quero compartilhar com vocês agora é algo que precisa ser recebido com temor, discernimento e o coração aberto para aquilo que o Espírito Santo quer nos revelar. Porque se o que falamos até aqui for realmente verdade, se aquela marca entalhada na pedra de fundação corresponder às medidas exatas da Arca da Aliança, como tantos estudiosos sérios afirmam, então estamos diante de uma revelação que pode mudar tudo. O domo da rocha, mesmo sem intenção, pode estar abrigando o lugar mais sagrado da terra, o Santo dos Santos. E isso, meus irmãos, tem implicações espirituais e proféticas que o mundo ainda não consegue compreender. Vamos lembrar o que era o Santo dos Santos na Bíblia. No tabernáculo de Moisés e depois no Templo de Salomão, o Santo dos Santos era o lugar mais íntimo, o mais sagrado, o coração da habitação de Deus entre os homens. Era um espaço separado por um véu espesso, onde somente o sumo sacerdote podia entrar. E isso apenas uma vez por ano, no dia da expiação, Yom Kippur.
e ainda assim com temor e sangue de sacrifício. Qualquer entrada indevida significava morte imediata. Por quê? Porque ali era o trono da glória, a manifestação da presença visível de Deus, a Shekinah. A arca da aliança ficava ali. Dentro dela, as tábuas da lei, um pote com o maná e o bordão de Arão que floresceu. Mas acima dela, entre os querubins esculpidos em ouro, era onde Deus falava. Sim, irmãos, ali era o lugar onde o céu tocava a terra. Agora, imagine o peso espiritual dessa possibilidade. De que esse lugar, esse exato ponto onde a presença de Deus habitava, nunca deixou de ser o local mais sagrado, e hoje está debaixo do domo da rocha. Isso significa que todos os eventos ao redor desse local, as guerras, as disputas, as orações, as tensões políticas, não são apenas reflexos do acaso ou da história, mas da própria santidade que ainda emana dali. Mesmo encoberto por pedras e silêncio, o lugar onde Deus se manifestou continua ali, inatingível por mãos humanas, mas ainda central no plano divino. E aqui está algo ainda mais impressionante. O Domo da Rocha não foi construído com a intenção de homenagear o Deus de Israel. Ele foi erguido no século VII pelos muçulmanos, como um local sagrado dentro da tradição islâmica. No entanto, sem saber, talvez por permissão divina, ele foi construído exatamente sobre o ponto do Santo dos Santos. Isso, irmãos, é mais do que coincidência. Isso é soberania. É como se o Senhor dissesse: o mundo pode esquecer, os impérios podem mudar, mas eu continuo vigiando este lugar. Se o que Lynn Rittmeyer descobriu estiver certo, se aquela depressão na rocha foi realmente feita para a arca, então todo o plano do templo, com suas divisões, seus muros, seus pátios e altares, precisa ser repensado. Os estudiosos que defendem isso afirmam que, com base naquela marca, é possível redesenhar a planta do Templo de Salomão com precisão, posicionando o Santo dos Santos no centro do Domo da Rocha. Isso reaviva uma antiga discussão sobre a real localização dos templos. Se foram construídos exatamente ali, ou um pouco ao norte ou ao sul. Mas se a arca estava ali, a discussão termina. O lugar do templo não é qualquer lugar, é aquele. E mais, se a arca da aliança está ali ainda hoje, preservada em uma das câmaras subterrâneas mencionadas pelo Talmud e por historiadores como Flávio Josefo, então o terceiro templo não seria apenas uma expectativa espiritual, mas uma possibilidade concreta, real, palpável, um retorno ao lugar exato da presença, um recomeço da adoração no ponto onde ela foi interrompida há mais de 2000 anos. Mas, irmãos, isso não é apenas sobre o povo judeu, é sobre o plano de redenção para toda a humanidade. Porque o templo sempre foi um símbolo da presença de Deus conosco. E sabemos, pela nova aliança, que o nosso verdadeiro sumo sacerdote é Jesus Cristo. Ele entrou no Santo dos Santos eterno, no céu, com seu próprio sangue, e rasgou o véu que nos separava de Deus. Hebreus 9, 11, 12. Mas o fato de o Santo dos Santos estar ali, preservado, aponta para a fidelidade de Deus às suas promessas. Em Romanos 11, o apóstolo Paulo fala do mistério do endurecimento parcial de Israel e da futura restauração. Ele diz: porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Romanos 11, 29. O Senhor não desistiu de seu povo, e o fato de o lugar mais sagrado ainda estar de pé, mesmo que escondido sob outra fé, mostra que Deus está aguardando o tempo certo. O tempo da restauração. O tempo em que o mundo verá de forma clara que a Bíblia é verdadeira, que suas promessas são firmes e que o Messias voltará para reinar onde um dia o trono esteve. É por isso que o Domo da Rocha se tornou, mesmo sem intenção, um guardião profético. Ele guarda o local onde tudo começou e onde tudo vai culminar. Ele cobre o ponto de encontro entre o homem e Deus. E ainda que esteja coberto de pedra, ainda que o mundo negue ou tema, o Espírito Santo continua sussurrando: ali está o meu trono. Mas enquanto isso, a pergunta que precisa ecoar em nossos corações é: estamos preparados para o que virá? Porque se o Santo dos Santos está prestes a ser revelado ao mundo, isso significa que o tempo da visitação está próximo, que o tempo da decisão chegou.
Não podemos mais viver uma fé morna, distraída, desligada dos céus. O véu já foi rasgado, mas é preciso entrar com ousadia no lugar santíssimo, com um coração puro e rendido. O próximo tópico nos levará ainda mais fundo. Vamos descer sob a rocha e explorar os relatos misteriosos sobre a caverna chamada Poço das Almas, um espaço subterrâneo que pode ter sido parte do próprio sistema sagrado do templo antigo. Há rumores, tradições e registros que apontam para um segredo guardado nas trevas, esperando pela luz do tempo de Deus. Irmãos e irmãs, o que vamos explorar agora é um dos mistérios mais sombrios e profundos do Monte do Templo. Depois de falarmos sobre a pedra de fundação e sobre o lugar onde a Arca da Aliança possivelmente esteve, ou ainda está, chegou a hora de descer, literalmente, aos subterrâneos da fé, da história e da profecia. Vamos falar sobre a caverna que fica debaixo do Domo da Rocha, conhecida como o Poço das Almas, ou, em árabe, Bir al-Arwa, um lugar pouco mencionado, raramente acessado e cercado por lendas, registros antigos e um silêncio que parece gritar algo profético. Debaixo daquela rocha exposta no centro do Domo da Rocha, que já é um dos locais mais sagrados da Terra, existe um espaço escondido. Uma câmara subterrânea escavada diretamente na rocha bruta, conhecida há séculos pelos muçulmanos como um lugar de oração, mas envolta em segredos. Ali, meus irmãos, é onde começa a se formar uma teia de possibilidades que une história, arqueologia e a esperança profética de um reencontro com a glória de Deus. Essa caverna não é fruto da erosão. Ela foi escavada com intenção. A entrada é estreita, acessada por uma escada simples que desce do lado sul da rocha, e ao chegar lá embaixo, o que se encontra é um espaço pequeno, silencioso e pesado. Alguns que já estiveram ali relatam uma atmosfera diferente, um ar denso, um eco que parece prolongar mais do que o normal, como se o tempo estivesse suspenso naquele espaço. No Islã, o Poço das Almas é considerado um lugar onde os espíritos dos justos aguardam o dia do juízo. É uma crença mística, mas com ecos em outras tradições espirituais que também associam o lugar ao mundo dos mortos, das revelações ocultas, da presença divina que julga e purifica. O curioso é que, mesmo sendo um local islâmico atualmente, dentro da cúpula muçulmana, há sinais de uma ocupação muito mais antiga. No início do século XX, exploradores como Montague Parker e estudiosos turcos fizeram registros raros do interior dessa caverna. Fotos e descrições revelam algo impressionante. O chão e as paredes do Poço das Almas possuem detalhes esculpidos, desenhos geométricos, florais e marcas que não são típicas da arquitetura islâmica. São padrões mais antigos, que levantam a hipótese de que aquele espaço já era usado com função ritualística na época do templo. Agora, pense comigo. Se a Arca da Aliança ficava exatamente sobre a rocha, como falamos anteriormente, e debaixo dessa rocha há uma cavidade, poderia esse espaço ter uma função no sistema sacrificial do templo? A lei de Moisés estabelecia que o sangue dos sacrifícios deveria ser derramado diante do Senhor, no Santo dos Santos. Levítico 16, 14 e 15. Alguns estudiosos, inclusive rabinos e arqueólogos cristãos, acreditam que o Poço das Almas pode ter sido a câmara usada para coletar esse sangue, talvez através de fissuras ou canais discretos entalhados na pedra, que levavam o sangue do altar superior até o espaço inferior. Se essa teoria for verdadeira, então esse poço não é apenas um buraco na pedra. Ele seria uma câmara santificada, um lugar onde o sangue, símbolo da redenção, da purificação e da aliança com Deus, era coletado, consagrado e apresentado diante dele. Uma espécie de útero espiritual do templo, onde a expiação era selada entre o céu e a terra. Isso nos faz lembrar imediatamente de Hebreus 9:22. Sem derramamento de sangue não há remissão. Irmãos, isso é profundo demais. Além disso, em registros medievais e nos escritos de Flávio Josefo, há menções a câmaras secretas construídas por Salomão para esconder os utensílios sagrados em tempos de perseguição. O Poço das Almas pode ter sido uma dessas câmaras. Ele está num lugar perfeito para isso, oculto, inacessível, abaixo da estrutura visível.
E o mais impressionante é que praticamente ninguém fala sobre ele hoje. Quase nenhum guia turístico menciona. Quase nenhuma imagem recente é publicada. E mesmo os arqueólogos são impedidos de estudá-lo. Será que o mundo espiritual quer manter esse lugar em silêncio até o tempo determinado por Deus? Será que o inimigo sabe que ali embaixo pode estar o maior tesouro espiritual da história da humanidade e, por isso, levanta tantas barreiras para impedir qualquer investigação? Mas veja, irmãos, mesmo escondido, o Poço das Almas continua ali, e sua existência reforça uma verdade poderosa. Deus nunca esquece o que Ele mesmo estabeleceu como sagrado. Mesmo que os homens tapem, escondam ou tentem apagar, o que é dele permanece. E no tempo certo, Ele revela. Talvez essa caverna esteja ali, guardando mais do que pedras e história. Talvez ela esteja guardando uma porção da glória, um sinal da presença, uma pista profética do que ainda vai acontecer. E se a Arca da Aliança estiver mesmo sobre aquela rocha, então o Poço das Almas não é apenas uma câmara qualquer. Ele é parte do sistema do Santo dos Santos, parte do plano eterno de Deus que está prestes a ser desvendado. Você percebe a grandeza disso? O que está em jogo não é apenas um sítio arqueológico, mas a confirmação de que a Bíblia está se cumprindo diante dos nossos olhos e que o tempo da preparação espiritual chegou. Porque se a estrutura do templo, mesmo oculta, continua ali, o templo pode ser restaurado, a glória pode voltar e o Messias pode vir. No próximo tópico, vamos falar de algo ainda mais intrigante: relatos históricos e registros antigos que indicam a existência de uma câmara ainda mais profunda, abaixo do Poço das Almas, onde, segundo alguns, a Arca da Aliança foi escondida por Salomão, esperando o tempo profético para ser revelada. Irmãos, preparem o coração. O que vamos falar agora vai além da história, da arqueologia e até mesmo do que os olhos naturais podem enxergar. Porque se a Câmara do Poço das Almas já é um lugar misterioso, silencioso e carregado de simbolismo espiritual, há algo ainda mais profundo, um lugar quase esquecido, mencionado apenas em sussurros por antigos exploradores, cabalistas, místicos e estudiosos das Escrituras. Uma câmara secreta, oculta ainda mais abaixo da rocha sagrada, que muitos acreditam ser o verdadeiro esconderijo da Arca da Aliança, guardada ali com intenção divina até o momento exato do plano de Deus. Essa ideia pode parecer absurda à primeira vista. Afinal, o que sabemos com certeza sobre o que existe debaixo do Monte do Templo? A resposta é muito pouco. Desde 1967, qualquer tentativa de escavar diretamente debaixo do domo da rocha ou nas áreas mais sagradas do monte é rigidamente proibida, tanto por questões políticas quanto religiosas. Mas séculos atrás, antes das tensões atuais, alguns exploradores conseguiram ir mais fundo, literalmente, nos subterrâneos da fé. No século XIX, o famoso explorador britânico Sir Richard Francis Burton relatou a existência de rumores insistentes entre os moradores locais e os guias árabes de Jerusalém. Uma segunda câmara, ainda mais profunda que o Poço das Almas, estaria selada sob a rocha. Ele descreveu essas narrativas como lendas, mas observou que a topografia do monte sugeria sim a possibilidade de um espaço oco ainda inexplorado. Mais tarde, no início do século XX, outros estudiosos como Amirit Paraty reforçaram essa possibilidade com base em observações geológicas e acústicas, ecos incomuns sob a rocha que indicariam cavidades subterrâneas abaixo daquelas já conhecidas. E não são apenas relatos modernos. No Talmud, Trato Shekalim, e também em escritos do historiador judeu Flávio Josefo, há referências claras à construção de câmaras subterrâneas secretas por ordem do rei Salomão. Segundo essas fontes, Salomão sabia, por revelação divina, que o templo seria destruído no futuro, e por isso mandou construir passagens e esconderijos profundos sob o próprio templo, com a missão de guardar os objetos mais sagrados, incluindo, claro, a Arca da Aliança. Josefo chega a mencionar que esses locais eram tão bem escondidos que apenas os sacerdotes mais elevados conheciam seus acessos, e a localização exata foi passada de geração em geração,
até o tempo do profeta Jeremias, quando, com a aproximação da invasão babilônica, a arca foi finalmente selada no seu esconderijo definitivo. Alguns estudiosos sugerem que Jeremias, junto com sacerdotes fiéis, levou a arca para esse ponto subterrâneo, selando-a com pedras e orações, e nunca mais foi vista. Agora veja o que isso significa. Se essa câmara realmente existe, ela está ali até hoje, intacta, selada, à espera de um tempo específico na história. Um tempo em que Deus decidirá levantar o véu do mistério e revelar ao mundo que a sua aliança não foi esquecida, que a sua glória ainda habita no meio do povo e que as promessas feitas aos patriarcas estão mais vivas do que nunca. Irmãos, eu sei que isso pode parecer distante, quase como um conto antigo, mas veja os sinais ao redor. Nunca antes tivemos tanta tecnologia capaz de investigar o que está abaixo da terra sem escavar. Já existem mapeamentos por radar, por sons, por vibrações, mas nenhum deles é permitido sob o domo da rocha. Quando tentativas foram feitas, como na década de 1980, por grupos ligados ao Instituto do Templo em Jerusalém, bastou o rumor dessas investigações para causar tumultos, protestos violentos e confrontos. O mundo espiritual se agita quando esse segredo se aproxima da superfície. Por quê? Porque a revelação da Arca da Aliança mudaria tudo. Ela não seria apenas uma relíquia, não seria apenas uma prova arqueológica. Seria a materialização de um trono de Deus na Terra, a confirmação de que o templo realmente existiu exatamente onde a Bíblia diz. A validação de que o povo judeu não apenas tem raízes espirituais naquele lugar, tem herança. E mais ainda, a prova para os cristãos de que as profecias estão em contagem regressiva, porque o reaparecimento da arca é um dos sinais ligados diretamente ao fim dos tempos e à construção do terceiro templo. Imagine por um instante, se um dia, no tempo de Deus, essa câmara for aberta e ali estiver a arca, os utensílios sagrados, os rolos da Torá, o bordão de Arão, o que o mundo dirá? O que acontecerá com as narrativas que negam o templo? Com as vozes que desacreditam as escrituras? Com os corações que estavam mornos, indecisos, distantes? Por isso, o que está debaixo do monte do templo não é apenas uma pedra ou uma câmara oculta. É um relógio profético, contado por Deus, onde cada segundo se aproxima do grande momento da revelação. Mas antes que isso aconteça, Deus está chamando o seu povo para despertar, para buscar mais do Espírito, para se preparar espiritualmente. Porque a arca, esse símbolo tão poderoso da presença de Deus, não está apenas escondida em Jerusalém. Ela precisa ser entronizada no nosso coração. Lembre-se do que Jesus disse em João 4:23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não é mais sobre templos feitos por mãos, é sobre corações rendidos, sobre vasos de barro carregando glória. Mas quando o tempo da revelação chegar, quando o véu do subsolo for removido, o mundo saberá que Deus nunca deixou o trono vazio. E é por isso que precisamos orar, vigiar e nos santificar. Porque a qualquer momento, o que está escondido poderá vir à tona. E quando vier, não será apenas um achado arqueológico. Será o início de uma nova estação espiritual no mundo. No próximo e último tópico, vamos refletir juntos. Por que esse lugar continua intocável? O que impede que ele seja acessado? E o que aconteceria de fato se o mundo descobrisse a verdade? Vamos falar sobre o impacto profético, espiritual e global da possível redescoberta da Arca da Aliança. Irmãos, chegamos agora a um dos momentos mais profundos desta jornada que temos feito juntos. Falamos sobre a pedra de fundação, o Santo dos Santos, o Poço das Almas, e até sobre uma possível câmara secreta escondida sob o monte do templo, talvez o verdadeiro esconderijo da Arca da Aliança. Mas a pergunta que ecoa com mais força no coração de muitos é: por que esse lugar não pode ser tocado? Por que o mundo, com toda a sua tecnologia, ciência e interesse histórico, não ousa colocar as mãos ali? E mais importante, o que aconteceria se a verdade viesse à tona? Essa é uma questão que vai muito além da arqueologia, vai além da política. É uma questão espiritual.
E para entendê-la, precisamos voltar os olhos para a realidade atual e para o peso sagrado que esse lugar carrega. O Domo da Rocha, irmãos, não é apenas um monumento antigo. Ele é um dos 3 locais mais sagrados do Islã, ao lado de Meca e Medina. Segundo a tradição islâmica, foi ali que o profeta Maomé ascendeu aos céus na noite da Ascensão. O local é tão reverenciado que qualquer rumor de que alguém deseja tocá-lo, escavá-lo ou alterá-lo já provoca revoltas instantâneas. Basta uma declaração de um político ou uma oração sussurrada por um judeu naquele lugar para que surjam protestos, confrontos e até guerras. E isso já aconteceu. Na década de 1980, um grupo ligado ao Instituto do Templo em Jerusalém tentou fazer sondagens subterrâneas por meio de radar de penetração de solo. O que aconteceu? Bastou o vazamento da informação para tumultos violentos explodirem no bairro muçulmano da Cidade Velha. Mesquitas convocaram protestos, governos reagiram, a mídia internacional se inflamou. Os trabalhos foram interrompidos imediatamente. A mensagem foi clara: você pode crer que a arca está lá embaixo, mas não pode tentar provar. Mas por que tanto medo? Porque a descoberta da Arca da Aliança colocaria por terra narrativas políticas e religiosas consolidadas há séculos. Muitos grupos muçulmanos afirmam que o Templo de Salomão nunca existiu naquele lugar. Dizem que é invenção ou exagero do povo judeu. Agora imagine se a arca fosse encontrada intacta no exato ponto onde a tradição judaica afirma que ficava o Santo dos Santos. Seria impossível negar a veracidade bíblica. Seria impossível ignorar que a Bíblia estava certa o tempo todo. Seria impossível evitar o impacto espiritual dessa revelação. Isso abalará não só a política local, mas o mundo inteiro. E aqui está o ponto central, irmãos. O mundo não está pronto para essa verdade. Por isso o local permanece intocável. Por isso o status quo é protegido, até mesmo por aqueles que poderiam se beneficiar espiritualmente da revelação. Até o governo de Israel, que militarmente controla a área, protege a estrutura atual do Monte do Templo com todas as forças, mesmo sem ter soberania religiosa sobre ela. Não é por falta de fé no conteúdo que pode estar lá, mas por saber que o custo de revelar isso agora seria imensurável. A ONU protege o domo como patrimônio mundial. A Jordânia administra o local por meio do Waqf islâmico. E até os líderes mais ousados se calam diante da pressão que envolve qualquer tentativa de mudança. E mesmo assim, irmãos, a verdade está lá, calada, escondida, preservada, como um tesouro oculto esperando o momento de Deus. Porque é assim que Deus age. Ele oculta, mas não abandona. Ele preserva, mas espera o tempo certo. Lembra do que Jesus disse em Lucas 12:2? Não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. A arca pode estar ali, protegida por pedra, por medo, por conflito, mas nada disso é maior do que o plano de Deus. E se a arca aparecer? Se ela for revelada? Ah, irmãos, isso vai abalar o mundo como um terremoto espiritual. Judeus verão a confirmação da promessa. Cristãos verão o cumprimento da profecia. E muitos corações serão confrontados. Porque a arca é símbolo da presença de Deus, mas também do seu juízo, da sua aliança e da sua santidade. Em 1 Samuel 6, quando a arca foi tratada com descaso, o povo sofreu. Porque a presença de Deus não é um objeto de estudo. Ela exige reverência. E talvez seja por isso que ainda não foi revelada. Porque o mundo hoje não tem reverência suficiente. Mas você tem. Você que acompanha tudo isso com temor, com fé, com expectativa, precisa estar pronto. Porque Deus vai revelar o que estiver no tempo dele. E quando for revelado, seja fisicamente com a arca, seja espiritualmente com o retorno do Senhor, não haverá mais tempo para se preparar. A profecia de Zacarias 12:3 diz: Naquele dia, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguerem serão gravemente feridos. E não é exatamente isso que já está acontecendo? Um lugar pequeno, um monte com uma rocha sendo o ponto de atrito entre as maiores forças do planeta? Não se engane. O Monte do Templo é o centro do relógio profético de Deus. E o mundo gira em torno dessa rocha. Então, irmãos, a melhor escavação que podemos fazer agora
é no nosso coração. Pergunte a si mesmo: se a arca aparecesse hoje, eu estaria pronto para ver a glória de Deus se manifestar? Se o templo fosse reconstruído, se o Messias retornasse, se a trombeta soasse, você estaria preparado? Não é sobre história, é sobre eternidade. E se você sentiu o Espírito de Deus te tocando hoje, feche seus olhos agora mesmo e vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós nos colocamos diante da Tua Majestade neste momento, reconhecendo que o Senhor é o dono do tempo, da história e do futuro. Te agradecemos por nos dar olhos espirituais para ver além da superfície, para discernir os sinais, para entender que a Tua palavra é viva e verdadeira. Pai, se a arca da aliança está escondida, que seja para a Tua glória. E quando o tempo chegar, que ela seja revelada como testemunho do Teu poder e fidelidade. Mas mais do que encontrar a arca, nós queremos encontrar a Tua presença dentro de nós. Restaura o Santo dos Santos no nosso coração, Senhor. Tira as impurezas, rasga o véu do orgulho, da frieza, da indiferença. Que o nosso corpo seja templo do Teu Espírito e que sejamos preparados para o dia da revelação final. Prepara a Tua igreja. Acorda os que dormem, desperta os que duvidam e fortalece os que creem. Nós esperamos em Ti, Jesus. Vem com Tua glória. Vem com Teu reino, vem, Senhor. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Se essa mensagem falou com você, compartilhe com alguém que também precisa saber que Deus está no controle da história e que Ele está prestes a agir. Vamos espalhar fé, entendimento profético e despertar espiritual. Estamos mais perto do que nunca.